E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de divisão celular, tá? Então, o que é divisão celular? Divisão celular é a célula se dividindo, tá? Se multiplicando cada vez mais. Então, isso é muito importante para o crescimento do organismo, tá? Para reparos de tecido. Às vezes você tem um machucado, um corte. Como é que aquele corte ele vai cicatrizar, né? Vai se regenerar numa área que possa se regenerar. Como é que isso faz? Por divisão celular. Então essa divisão celular ela vai nos ajudar a reparar regiões, né, alguns machucados, e também e também aumentar de tamanho, tá bom? Então a gente vai falar principalmente de mitose, tá? Porque nós temos divisão celular, mitose e também meiose. A meiose está relacionada com a reprodução dos seres humanos, tá? E dos outros seres vivos também. E a gente vai falar mais precisamente disso. A reprodução seria sexuada, tá? Então vamos lá, intérfase, tá? A divisão celular, existem algumas etapas. Uma delas é a intérfase, tá bom? Então nessa intérfase a célula está aumentando de tamanho, ela está produzindo mais proteína, ela está produzindo mais material genético, né, o DNA. Então ela está aumentando de tamanho cada vez mais. Tá legal? Então essa intérfase ela é dividida em 3 etapas. É a G1, né, que a gente vai chamar de fase G1, a S e a G2, tá? Quando a gente fala G, significa gap, tá? Então esse gap 1, ele vai produzir mais proteína nessa célula. Então cada vez mais produzindo proteína. Então ela vai realmente aumentar de tamanho, tá? E nós depois que ela consegue produzir determinada quantidade de proteína, essa etapa, nessa fase, ela passa para a fase S. O que é a fase S? A fase S é de síntese. Síntese de quê? Síntese de material genético, DNA. Então, todo material genético, no caso do DNA, ele vai ser duplicado nessa parte. Tá bom? Ele vai ser duplicado nessa parte. E aí, cumpriu com essa etapa, você passa para a G2, né? Gap 2, que aí você vai produzir mais proteína, tá? Aí, mas saca só uma coisa, tá? Essa intérfase aqui é a fase do ciclo celular onde que as células elas estão produzindo coisas, né? Elas estão em pleno metabolismo, elas estão tendo as suas atividades normais, tá legal? Então elas estão atuando, então elas estão aqui fazendo com que o nosso corpo ele fique funcionando, tá? Então depois desse G2 cumpriu todas as etapas, vem a fase de mitose, que a gente vai chamar de fase M, tá? Vale a pena salientar só uma coisinha aqui na fase G1, que existem células que não saem da fase G1, que a gente vai falar que ela fica na fase G0, tá? Fica na fase G0 e ela vai ficar aqui até acontecer algo e ela passar para a fase S. Sabe qual o tipo de célula que fica na fase G0? São as células do sistema nervoso. Elas não se multiplicam. Ela fica na fase G0. Tá bom? Então, vamos agora falar sobre a mitose. Tá? Então, a mitose seria essa fase M. Ela vai ser tá relacionada com a divisão da célula. Tá? Então, nós temos uma célula mãe, né, a célula original, e essa célula mãe ela vai se dividir e formar 2 células, né, células idênticas. Essas células idênticas que serão originadas a gente vai chamar de células filha, tá? Então a primeira etapa da mitose é a prófase. Nessa etapa aqui, o material genético ele está se enrolando, tá, em cima de si.
ele está se enrolando, é como se pegasse um pano e fosse torcendo, ele ia diminuir de tamanho e você ia ver que ia ficar mais enrolado, tá? E aí quando você tem esse enrolamento, a gente vai chamar de condensação, ou seja, o material genético foi condensado, tá ok? Algo interessante dessa fase é que a membrana nuclear ela vai sumir, ela vai ser desintegrada, tá? E os fusos aqui, ó, mitóticos, essas fibras, eles vão se separar e vão para lados opostos. Por exemplo, nessa imagem aqui, tá? Um vai ficar aqui no polo norte e o outro no polo sul da célula, sendo aqui dividindo cada um para polos opostos, tá? Na metáfase, o material genético que foi duplicado, eu acabei esquecendo de falar essa parte, o material genético que é duplicado, percebe aqui que ele tem, ó, duas cromátides, tá? Quando ele tem essas duas cromátides, a gente vai chamar que são cromátides irmãs, são idênticas, mesmo material genético, beleza? Aí vai formar esse X aqui, tá? Então, vamos voltar para a metáfase agora. Então, nós temos aqui as cromátides irmãs, tá? Elas estão ligadas umas às outras. E aí, o que acontece? Chegando na fase da metáfase, o que vai caracterizar a metáfase é que os cromossomos, nos casos as cromátides irmãs, vão estar no meio da célula, que a gente vai chamar de placa metafásica, beleza? Então, vendo essas fibras vermelhas na imagem, tá? Essas fibras vermelhas como se fossem linhas de pescar e estão pescando alguma coisa. No caso, vão pescar uma cromátide irmã. E aí essa cromátide irmã, ela vai ficar fixada nessas fibras, tá? E elas vão ficar no meio da célula. Então, caracteriza a metáfase quando as cromátides irmãs estão no meio da célula, tá? E agora, na anáfase, o que vai acontecer? Agora, essas cromátides irmãs elas vão ser pescadas, ou seja, as cromátides irmãs vão ser separadas e elas vão para polos opostos da célula. Tá legal? Então, eles vão para polos opostos da célula. E aí, esse material genético ele vai ser o quê? Dividido. Tá legal? Ele vai ser separado e aqui em cada polo da célula, né, em cada polo da célula, vai formar uma nova célula. E a telófase, tá bom? É a última fase, onde que vai ter a formação do núcleo e do nucleolo, tá? A descondensação do material genético, lembra que ele estava todo condensado aqui, ó, nessa imagem aqui de anáfase, ele está todo condensado, parece um bastão, né? E já quando você chega aqui na telófase, ele descondensou, ele deixou de ficar enroladinho e ficou mais solto, tá? Aí fica esse emaranhado aqui de material genético. E ocorre também um processo chamado citocinese, tá? Nesse processo aqui de citocinese, existem fibras, né? Fibras aqui que vão contrair, tá? Vão contrair e vão aqui separar esses dois lados da célula, formando aqui duas células irmãs, tá bom? Então, pessoal, esse foi o resumão de mitose, tá? Então, estudem aí o material que eu disponibilizei para você, faça os exercícios, tá bom? E até a próxima.